E aí, gente, beleza? Estamos aqui no episódio número 1. Ele era só o teste, né, negão? Exatamente, estava só aquecendo. Algumas pessoas, na verdade, né, mandaram mensagem pra mim e falaram assim, cara, mas eu queria saber um pouquinho mais da história de você, do PH e tal, né? Show. E essas coisas todas. Então, hoje a gente vai falar pra vocês um pouquinho da nossa história, né? De como a gente se descobriu criativamente, de como a gente foi imerso nessa coisa criativa, né? E eu tenho boas histórias pra contar aí, eu acho que o PH também. Sempre. Pois é, pois arrocha aí, vai lá. Como tu se descobriu criativo? Como é que foi aquela percepção, aquela primeira percepção tua? Tipo assim, cara, eu sou uma pessoa criativa, e isso que vem na minha mente, isso que vem como estalos aqui, não é só meramente coisas que aparecem, mas é criatividade fluindo e... Então, cara, é o seguinte, a criatividade sempre foi algo muito presente na minha vida desde a infância, né? E foi algo muito natural, né? Muito natural como eu fui sendo conduzido, desde as minhas brincadeiras, né? Desde as minhas brincadeiras ali, eu lembro que eu tinha um costume de desenhar na areia e eu Uhum, construía histórias na mente, né? Apagava, depois construía de novo com graveto, enfim. Outras brincadeiras que eu fazia às vezes sozinho ou com amigos, às vezes dentro do quarto, ou em quintal, pulando muro. A gente imaginava várias coisas. Então, depois veio a questão da arte, né? A partir dos 6 anos, 5, 6 anos, eu comecei a rabiscar. Né? Aquele desenho que todo mundo faz, o palitinho uhum, lá, as uhum. perninhas. E inspirado em Dragon Ball Z, porque na época os caras da rua todos desenhavam. E eu, cara, eu quero desenhar, eu quero aprender. E foi quando eu comecei a ir pro lado do desenho. Então, eu só fui me desenvolvendo, né? Graças a Deus, meus pais se separaram, então eu fui morar com meu pai, e meu pai sempre foi incentivando isso. Eu não fui um cara que tive muitas coisas, mas papel e lápis, graças a Deus, eu sempre tive. E isso me ajudou a me desenvolver cada vez mais. Eu não tive um professor presencialmente ali. Eu não gosto de dizer que eu aprendi sozinho, porque eu não gosto dessa palavra, essa frase. Eu acho que é impossível você aprender algo sozinho. Eu acho completamente impossível você aprender algo sozinho. Na E- verdade, o próprio conceito de você aprender algo sozinho, ele é um pouquinho, vamos dizer assim, errôneo, né? Porque, tipo assim, pra aprender você tem que ver, você tem que olhar, Sim, tem que você precisa de uma observar, né? referência. Tem a Tipo assim, eu referência, aprendi né? a tocar violão sozinho. Sim, mas foi você que criou o violão? Não, né? Entendeu? Então a gente precisa de um recurso que foi idealizado, É, produzido por outra vai ter pessoa. alguém pra possibilitar algo, né? Sempre. Tu tá falando aí, cara, e eu acho que eu percebi aqui. Na tua casa, tu lembra que tinha criatividade rolando ali, teus pais, tua mãe, né? Porque criatividade, como a gente já falou aqui outras vezes, não tem a ver necessariamente com pintar, desenhar, né? Tu lembra de ter isso na tua casa Cara, ali? não como dentro dos mitos que a gente imagina. Aham, Nossa, uma casa artística. aham, Não. Sabe qual era a criatividade do meu aham. pai? Era consertar a sandália que quebrava com prego. Isso é Não, isso é criatividade. É ou não é? criatividade, isso é criatividade Né? Quando fazia raiz. uma gambiarra ali, né? Porque, tipo, Resolver os sim, problemas. eu não vim de uma família que tinha tudo ali e tal. Era simples, né? Graças a Deus hoje a gente tem uma condição melhor. Aham, Mas eu vi meu pai tendo que resolver coisas, consertar uma bike, consertar uma coisa, às vezes uma gambiarra. Isso era criatividade. Não aham. pro lado artístico, mas na questão de resolver o Deixa eu problema. resolver o problema, Certo? De exatamente. ser útil, Aham, entendeu? A questão. Eu acredito que o lado artístico acho que começou comigo. aham. Na família, assim, que eu me lembro, que eu comecei a me envolver com desenho. É claro que eu tenho um tio também que é músico, né? Que Uhum. toca. Mas não tive tantas referências artísticas em meio à criatividade. Mas meus avós, meu pai, era mais nessas questões de consertar coisas que não deixa de ser criatividade. Criatividade. Eu me lembro, cara, que assim, quando eu comecei a perceber criatividade assim na minha vida, foi a partir do momento que eu comecei a olhar os meus gostos, entendeu? Sim. Como eu vivi sempre no interior, na roça, né? É, eu fui observando as brincadeiras que eu fazia com os amigos e tudo. E isso se aflorou, assim, vamos colocar dessa forma, quando eu fui morar na cidade, né? Quando eu fui morar na cidade, estudar na cidade, eu fui ter contato com outras coisas, com outras culturas, outras vivências, né? E aí eu comecei a gostar de música. E aí quando eu voltei pro interior, tinha um tio meu que parece que tava vindo da Serra Pelada, né? E aí, cara, ele era um cara daqueles que sempre gostou muito de música, né? E aí ele voltou, tinha um toca-disco, um toca-fita. E aí ele trouxe várias fitas, assim, né? Aí ele tinha um Walkman também. Aí eu fiquei doido pelo Walkman. E aí minha mãe comprou o Walkman, né?
E aí eu lembro disso como se fosse hoje, assim. A minha mãe comprou o Walkman, e aí ele falou assim, cara, pois já que tu tá levando o Walkman, eu vou te dar essa fita aqui. Aí ele me deu a fita. E aí, cara, eu lembro que do lado, olha só, cara, do lado tinha RPM, né? Aquela banda brasileira e tal, do Paulo Ricardo, e do outro lado tinha Michael Jackson, mano. Eita. Então, sempre teve ali os dois lados, né? Talvez isso explique, eu gosto de falar dessa forma, né? Talvez isso explique o meu gosto musical em estar sempre ali com um pouquinho da música black e também estar sempre ali com o rock, né? E aí, a partir daí, eu fui observando, né? Cara, como aquela música me impactava, e aí eu sempre gostei de ver as coisas diferentes, procurar soluções diferentes para algumas coisas. E aí isso ficou mais aflorado ainda quando eu descobri a MTV, né? Sim. Tinha um canal de TV chamado MTV, né? E aí na MTV, cara, passava de tudo, assim. Todo tipo de música, Videoclipe, né? Eu lembro de algumas coisas. E assim, videoclipes muito bem feitos, assim, né? E aquilo tudo me impactava, assim, de certa forma, né? A música, o audiovisual, o skate também, né, da época. E aí eu comecei a gostar mais dessas questões mais de design, queria saber como o videoclipe era feito, entendeu, cara? Queria fazer também, né? E aí quando eu obtive minha primeira câmera, quando eu comprei minha primeira câmera, eu lembro de tirar foto de tudo. E eu gostava de tirar foto, eu não gostava de aparecer na foto, Sim. né? Hoje não é um desafio mais pra mim estar na frente das câmeras, mas já foi. E eu lembro de tirar foto de tudo e descarregar aquilo no computador e fazer montagem daquilo, fazer capas de disco, né, minha e tal. E aí, cara, eu lembro que foi basicamente assim, né? E aí o contato com cultura, com revistas, né? O design, eu pegava a revista de skate, cara, enquanto todo mundo olhava as manobras, eu queria saber quem era o fotógrafo, quem foi o cara que fez a capa, o design, entendeu? Então, eu sempre gostei muito disso. Eu ia para as últimas páginas das revistas de skate para saber as indicações das bandas, dos filmes, dos novos vídeos de skate, né? Então, isso tudo foi entrando na minha vida até eu me tornar um cara que produz vídeo, um design, um cara que gosta de criar as coisas, de buscar soluções diferentes para algumas coisas. Mas, né, assim como você, Negão, na minha casa, eu via meu pai resolvendo alguns problemas, mas não essa questão artística, né? Porque a gente vive no interior, O então... que não deixava de ser criativo, né? Exatamente. Inclusive, eu queria até te perguntar, porque assim, acho que a galera já percebeu que nós dois era dois lisos macacos. Dois liso. Mas, tu acha, Valber, que a escassez fez da gente ou potencializou nossa criatividade? Porque, tipo assim, quando você tem muita coisa e se você não tiver critério, orientação, você não sabe o que fazer com aquele tanto de coisa. Isso também pode funcionar quando você não tem muita coisa. Uhum. Mas talvez, no nosso caso, por não ter muito, exemplo, talvez a gente não tinha tantos brinquedos. Então o que a gente fazia? A gente criava um brinquedo, enfim. Quando eu morava no interior, né? Meu pai me ensinou, eu lembro disso, ele me ensinou a fazer carrinho de brinquedo de lata de sardinha, é clássico, né? eu sei. Cortava a borracha da sandália, sandália para fazer os pneus e eu tal. tive, meu Deus. Aí, assim, eu lembro que a criatividade já tava ali, né? Eu fazia as marcazinhas dos pneus, mano, do carro na borracha da sandália, sabe? Meu pai me ensinou também, por exemplo, eu lembro como se fosse hoje, ele achou um pedaço de madeira, assim, voltando para casa depois de deixar o gado na quinta. E aí ele achou um pedaço de madeira assim, aí ele voltou, aí ele fez uma armazinha de brinquedo daquela madeira, sabe? Eu lembro. Aí assim, ele me deu isso e eu fiquei tão impactado com aquilo, né? E aí eu observando tudo isso depois, eu acho que o cara na época você não tem noção muito disso, né? Eu vim ter noção depois disso. Mas quando tu fala essa questão da escassez, né? É uma coisa que a gente até falou disso também na conferência criativa, né? A gente teve o cara lá do Efeito Prisma, esqueci o nome dele agora, mas ele falou sobre isso. Ele disse que quando você reduz suas possibilidades, sim, eu lembro, você tem mais criatividade. Você é meio que obrigado a ser mais criativo, né? Por quê?
Porque hoje em dia tem aquela máxima assim de você se encher de referências. E aí na hora de criar, você faz o quê? Você tá obeso de tanta referência que você não consegue ter algo. A gente acaba, tipo assim, o que que faz a gente, digamos, de uma certa forma, aniquilar o bloqueio, o estímulo. Só que a gente vive no hiperestímulo. Exatamente. Aí é outro problema, porque assim, quando a gente olha pra nossa história do passado, uma das coisas que eu acredito também que favoreceu a gente se desenvolver criativamente é porque a gente tinha mais contato colocando a mão na massa, construindo coisas, né? Hoje, se permitindo. Exatamente. Colocando mesmo, fazendo, se cortando e ali. Claro que hoje, nessa era digital, né, a gente cria mais coisas assim, o que também não é um problema. Mas, voltando para isso, eu acho que justamente essa questão de reduzir as possibilidades, porque a gente tinha, tipo assim, uma direção. Cara, eu tenho isso aqui para eu construir. Entendeu? Porque, tipo assim, tu chega na festa e tem aquela mesa imensa de comida. O cara não sabe o que o cara vai comer, né? Ou o outro problema. Tem aqueles que acham que porque tem muito, tem que comer tudo. Por isso que tá muito famoso hoje na internet, Pedro, a questão da curadoria, entendeu? Sim. Tipo assim, é tanta informação, seletividade, tanta coisa, né? Que o cara faz... Tem gente que os seguidores pagam pra fazer uma curadoria. Cara, qual livro eu leio? Porque é tanta informação, é tanta gente indicando um monte de coisas que tem isso hoje, né? E eu acho interessante a gente reduzir as possibilidades. Na verdade, isso é até um exercício pra gente, como pessoa criativa. Você, que é uma pessoa criativa, faz esse exercício, né? Toda vez que você tem um problema pra resolver, algo pra criar, cara, pense em 5 formas de solucionar aquilo, 5 maneiras de você solucionar aquele problema. Geralmente você vai descartar a primeira, tá? A primeira não vale, a segunda você vai guardar ela ali, a terceira você já vai colocar do outro lado, mas vai ficar com a quarta e com a quinta, porque geralmente essas são as soluções que o seu cérebro não vai dar de imediato, entendeu? Vai requerer que você pense um pouco mais a respeito daquele problema, daquela solução. Mas, voltando aqui para nossa história, cara, eu lembro que eu passei boa parte da adolescência e a juventude me descobrindo criativamente, né? O que eu queria fazer, né? Como profissão. Experimentando várias coisas, experimentando outras coisas e tal, né? Mas eu lembro que uma das coisas que abriu as possibilidades para mim me desenvolver criativamente foi a tecnologia, cara. O contato com a tecnologia, com a internet, entendeu? Eu não sei se foi assim pra ti também, mas para mim foi, sabe? Não necessariamente. Não como foi pra ti, né? Eu acredito pelas áreas. Mas como é que foi pra ti? Mas assim, o que a tecnologia fez? Ela me deu a possibilidade de colocar em evidência o meu trabalho criativo. Entendeu? De ser visto. De mostrar, como diz o livro do Austin Kleon, né? Mostrar o meu trabalho. Então, não tem como a gente descartar isso, né? O mundo é digital, o futuro é digital. Então, assim, a tecnologia, claro que também ela possibilitou, porque, tipo assim, agora eu tenho outras formas de criar. Agora eu posso desenhar, fazer um desenho digital, posso pensar em outras coisas, enfim. Eu lembro que, tô falando aí, assim, pra mim fez muito sentido a tecnologia, porque ela foi uma forma de eu ter contato com outras coisas, até mesmo pela vivência. Hoje, a diferença nossa de idade é o quê? Eu tenho 38, tá? 28. 28 aí, entendeu? 10 anos aí. Exatamente. E assim, lá onde eu vivia, cara, que era Colinas, eu não tinha tanto contato, né? Por exemplo, quando eu cheguei em Imperatriz, eu comprava um monte de revista Rolling Stone, um monte de revista de skate. Por quê? Porque lá na minha cidade não tinha. E quando eu cheguei aqui, eu queria ter contato com aquilo, eu queria consumir o que tá... Meio que, tipo assim, correr atrás do prejuízo, entendeu? Mas tu lembra de algum momento, assim, na tua vivência e tal, tu falou, cara, isso me potencializou criativamente? Teve algum momento, teve alguma coisa que aconteceu? Eu acho, Valber, assim, que talvez não foi o que, mas o onde. E foi a igreja, cara. Foi a igreja, né? Porque a igreja, ela, tipo assim, ela me deu um espaço pra eu me desenvolver ainda mais. Exemplo, eu comecei a dançar na igreja. Né? Eu já desenhava e pintava, e na igreja eu pude também mostrar isso. Inclusive, grande parte da visibilidade que eu tive foi por causa da igreja. Pelo espaço e pela necessidade, os eventos. E eu fui percebendo, poxa, eu posso contribuir com isso. Eu posso criar algo aqui pra glória de Deus também, né?
além da liturgia, aquela coisa que a gente sempre faz, né? Também eu posso fazer isso. Então, assim, eu acho que a igreja foi o ambiente que exigiu mais de mim, né? E hoje a gente se move mais nesses ambientes, embora também a gente esteja além deles. A gente está além da igreja porque estivemos na igreja, porque estamos na igreja. Então eu acho que, no meu caso, foi mais o onde que me influenciou bastante, assim, a me desenvolver. E assim, eu lembro que, além da tecnologia, do contato com a internet e tal, por exemplo, uma coisa que eu tava comentando com a Kelly é que, quando eu descobri a internet, cara, eu queria ter blog, eu queria me expressar, entendeu? Foi a minha fase de escrever, de fazer poema, Sim. entendeu? De fazer rap, de escrever música de rap, né? Até mesmo como um exercício de, cara, eu preciso colocar pra fora tudo que tá aqui dentro da minha cabeça, na minha mente. Até hoje, meio que é assim também. Volta e meia eu pego meu bloco de notas, começo a escrever uma música e tal. Sei lá se eu vou gravar ou não, mas tá lá, tá registrado, né? Não deixo aquele momento de insight passar. Mas, tu falou o onde, né? No caso aí do local, né? Eu lembro que a minha vivência na rua, andando de skate, cara, isso me ajudou bastante. Por quê? Porque era o momento onde eu entrava no... Como é que eu posso dizer? Naquele momento de ócio. Cara, tô fazendo algo que eu curto. É tipo uma caminhada, entendeu? Hoje a gente fala sobre isso. Ah, você tá com um bloqueio, você vai dar um rolê, vai caminhar e tal. Mas o skate era assim pra mim. Então, quando eu tava andando de skate, eu tava pensando em outras coisas, além da manobra, além de sabe, o skate tem muito isso, de você ter criatividade pra sair da mesmice, né? Sim. De fazer as coisas de uma certa forma. Mas a rua, o skate me deu essa possibilidade, sabe? De se expressar ali também, sabe? E aí eu fui tirar foto, né? Fazer vídeo, entre outras questões também. Mas, negão, a nossa história, ela é basicamente criatividade e vida real, né? Nada foi fácil pra nós, né? Assim, uma das Graças coisas... a Deus por isso. Graças a Deus por isso isso, nos né? forjou, né? Exatamente. É uma das coisas que eu falei pro pessoal, né, quando eles ouviram e me deram feedback, eu falei, cara, o Pedro é o cara que eu quero fazer esse podcast, quero estar fazendo podcast com ele. Por quê? Porque toda vez que a gente se encontra, a gente tem um monte de ideias, conversa um monte de coisa. Eu falei, não, eu vou filmar esses momentos agora, depois a gente recorta, né? Sim, show de bola. Cara, inclusive eu tenho aqui uma provocação para o nosso especialista em criatividade. Eu tava lendo algumas coisas, algumas anotações, né, minha. Se eu não me engano, eu acho que algumas anotações do livro Um Toque na Cuca. E é um livro bacana sobre criatividade. Já ouvi falar. E aí, Valber Brownie, você que é o cara da criatividade, fala pra galera aí. O que seria, para um criativo, uma ideia perigosa? Cara, uma ideia perigosa... Assim, sendo bem romântico, meio Manuel de Barros, assim, meio poeta, é o seguinte: uma ideia perigosa é uma ideia que não é colocada em prática. Rapaz. Mas e tu? Muito bom, bicho. Essa daí eu vou replicar. Uma ideia perigosa é uma ideia que não é colocada em prática. Eu acho que todas as ideias você tem que colocar em prática como exercício, não precisa mostrar pra ninguém. Sim. Tem muita coisa que a gente cria que a gente não mostra pra ninguém. Tem muita frase que eu anoto que eu não mostro pra ninguém, que eu não uso, que eu espero um momento, entendeu? Eu acho que você precisa colocar em prática. Senão... Massa. Eu acho que uma ideia perigosa, cara, é a ideia que ela é única. Porque quando a gente se apaixona por uma ideia, a gente vai sempre recorrer a ela. E a gente pode se limitar, e isso pode impedir a gente de olhar outras coisas. Por quê? Poxa, deu certo isso, eu sempre vou fazer isso. Claro que às vezes a gente tem que ser pragmático. Poxa, tá dando certo. Aquele lance, né? Não mexe em time que tá ganhando. Mas tem momentos que não é só ganhar, é o como ganha. Né? Então, tipo assim, eu tenho um time que sempre ganha o jogo, mas eu posso ter um time mais habilidoso e continuar ganhando. Então, acho que nesse caso, e muitas vezes eu acho que isso é um grande desafio pra nós, né? Porque a gente, não, isso aqui tá sempre dando certo, vou fazer sempre isso. E às vezes a gente acaba tendo medo de tentar algo novo, porque a novidade, ela nos assusta. Todo mundo quer novidade, o nosso cérebro é viciado em novidade, por isso que eu e você temos que lutar contra o vício das telas, porque eles prometem essa novidade instantânea o tempo inteiro. Mas às vezes a gente tem, né, eu acho, exatamente, mas a gente tem o medo do novo, não tem como. Então acho que a ideia perigosa
seria isso. Mas aí eu quero também te perguntar, que tu fala outra coisa, no seguinte, tu acha que é um problema quando a gente cria só pra mostrar? Cara, eu não sei, eu acho que isso é uma coisa muito de cada um, sabe? Na verdade, assim, eu aprendi com as minhas referências, que, cara, primeiramente, falar do que eu amo, falar do que eu gosto, falar do que eu curto, criar pra mim mesmo, Sim. entendeu? Eu não. Esse é o ponto. Ah, Tipo assim, nós temos essa necessidade de criar pra nós, embora a gente também queira compartilhar isso com o mundo. Eu compartilhar. lembro até de um É. livro que é do Michael Bickle, Aham. que é Os Sete Anseios do Coração Humano, né? E um Aham. dos 7 desejos que ele cita no livro é o desejo de causar um grande impacto. Aham. Todos nós temos esse desejo, como acho que foi o Jobs que falou, né? Eu quero deixar uma assinatura no universo, a minha marca no universo. Isso. Deus colocou isso em nós, Deus colocou isso em nós. A gente quer compartilhar, a gente quer fazer algo, a gente quer pertencer a algo. Mas eu tô falando no sentido assim, quando eu deixo de criar pra mim, eu tô criando pelos outros. Ou. Claro que nós temos que mostrar, mas é tipo assim, mostrar já não é mais a consequência, é o Aham. objetivo principal, né? Eu vou criar porque eu tenho que mostrar, porque eu tenho que postar. Claro que às vezes é parte do nosso trabalho também. Isso, o Austin Kleon, ele fala isso até no livro dele, né, sobre mostrar o seu trabalho, né, ele fala de você nas festas, né, ele faz isso. Só que tem uma coisa também, né, quando você começa, eu acho que é o declínio, né, eu acho que você começa a declinar quando você começa a criar só pelo desejo de aparecer, de, Sim. sabe, mostrar e esperar o feedback, a curtida, sabe, eu acho que isso é o caminho do declínio, assim. Eu não aprendi assim, minhas referências não me ensinaram assim. As pessoas criativas na qual eu sigo, que eu gosto e tal, que eu tenho como referência, elas não me ensinaram dessa forma. Elas não compartilharam com a base de seguidores deles ali, que eu tô incluso, dessa forma, né? Eu sempre aprendi com o rap, com o rock. Cara, eu quero falar, eu quero me comunicar. Então, até o próprio Danilo Gentili, eu gosto muito do Danilo Gentili como comediante, como apresentador e tal. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele falou assim, cara, tentei várias vezes ir no Jô, mas o Jô nunca me atendeu, né? E aí ele falou assim, então, sabe o que eu fiz? Fui lá e montei um talk show e o meu talk show bateu no dele várias vezes, entendeu? Então, eu acredito que minhas referências sempre foram dessa maneira, sempre agiram dessa maneira, entendeu? De falar assim, cara, primeiro eu vou me expressar, primeiro eu vou falar, primeiro eu vou dizer como eu me sinto, né? Foi assim na música rap, foi assim no rock, no skate, então eu acredito dessa forma, né? Cara, isso é interessante. E lembrando aqui pra você que tá nos acompanhando, a gente não tá dizendo que o declínio ou um problema, você que trabalha tendo que se mostrar, né? Aham. Mas o que a gente tá pontuando aqui é porque às vezes a gente compromete a verdade, Uhum. né? Ou compromete a essência porque tem que passar uma imagem ou suprir uma expectativa. Enfim. Eu acho que aí nesse caso a gente tem que separar assim essas janelas, né? Por quê? Porque tem, por exemplo, o design que ele é contratado para fazer algo, né? Então ele tem que mostrar algo. Não sei se eu tô certo em colocar dessa forma, né? Eu acho que tem gente que vai ter que criar pra mostrar Pro mesmo, né? Por exemplo, resultado. uma galera que é muito criativa hoje, que é essa galera da maquiagem, né? Cara, eles Sim. têm É. que mostrar. Quanto mais eles mostrar, melhor, né? Então eu acho que também vai dessa percepção, né? Eu acho que também é um Interessante. outro nicho, um outro segmento também, né? E aí eu não tenho um cacife nenhum pra falar sobre maquiagem aqui, né? Mas eu acho que é interessante, né? A gente olhar essas possibilidades que esses nichos também nos mostram, assim, né? Essas possibilidades que eles têm de criar e ter que mostrar. Porque senão, como é que vai ficar o que eles fazem, né? O produto que eles vendem, por exemplo, né? É verdade, Tu, cara. tu já foi contratado pra fazer algo e te colocaram um monte de coisas assim? Aconteceu contigo? Cara, assim, isso é uma das partes que eu não sou muito chegado, né? Eu acho que todo criativo ele quer a liberdade, Tem que né? ter a Acho que liberdade. foi tu que falou na É, conferência criativa que o nosso combustível era a liberdade, né? exatamente isso. Claro que, tipo assim, se eu tô prestando um serviço, tem ali um caminho que eu tenho que seguir. O tal do briefing, gente. Exatamente. Mas uma coisa que eu sempre prezei,
para os clientes, para o pessoal que contratava o meu trabalho, eu já deixava bem claro, olha, meu trabalho é autoral, eu preciso de liberdade. E graças a Deus eu conquistei essa confiança, né? Tipo assim, cara, tem aqui essa parede, tem aqui algo, eu quero algo nesse sentido. Claro, tinha uma direção, né? Esse sentido, queria. Mas assim, engessar demais, eu acho que pra mim seria um problema. Eu tenho dificuldade em criar, seja um planejamento estratégico para alguém na internet, ou um vídeo quando ela me coloca um monte de coisas, entendeu? Eu gosto de ter a liberdade, né? Então, assim, na verdade, todos nós, né, criativos, precisa disso, né? Da Sim, liberdade de poder ver as possibilidades. É lógico que a verdade. gente não está eximindo de maneira nenhuma a pessoa a dizer assim, olha, eu quero isso e isso, né? Sim. Como eu já fiz trabalho para uma outra igreja fora, sem ser Nova Aliança, e aí foi muito legal porque o pastor dessa igreja que me contratou, e ele falou assim, não, cara, eu quero que tu faça do teu jeito aí, só quero que tenha isso e isso, entendeu? Perfeito. Aí, O cara, eu acho cenário que até perfeito. me limitou ali, ó, cara, é isso aqui e abriu outras possibilidades. Mas já teve outras vezes que, isso aqui é bem interessante, já teve outra vez que o cara me contratou e aí ele falou assim, cara, eu quero que tu faça igual tu faz na igreja. E era um trabalho de empresa e tudo, né? E aí eu fiz, igual faço na igreja, o vídeo, a música, tudo sincronizado e tudo. E aí o que que acontece? Era o dono que pediu, mas o pessoal do marketing da empresa falou, não, isso aqui não é institucional, não tem a ver com a empresa e tal, né? Aí acabou que eu tive que mudar toda a linguagem, a estética, a forma do vídeo, entendeu? Já teve essas coisas aí também, entendeu? Cara, vamos aproveitar aqui. Deixa o tempo correr, né? Mas tu acha, falou aí em estética e tal. Cara, tu acha que a gente enfrenta uma crise criativa? A gente tava conversando antes de gravar aqui, né? E tu acha que há uma crise criativa hoje? Cara, eu não acho que tem uma crise criativa, né? Assim, no nosso meio, assim. Eu acho que tem muita gente criando, mas eu vejo que é mais do mesmo, às vezes. É isso aí, Por era exemplo, nesse ponto que eu queria chegar. uma das coisas que eu observo bastante. Você pega qualquer design de igreja hoje, você vai ver aqueles risquinhos na foto, aqueles modelos e tal. Por quê? Porque é uma coisa que alguém faz, alguém acha bonito e você clica. Não tem problema copiar e tal, né? Mas eu acho que é bom você achar a sua fórmula, a sua linguagem, o seu jeito, né? Por isso que às vezes eu falo tanto da Hillsong. Ela tem o jeito de comunicar dela, entendeu? Ela não precisa fazer isso numa foto, numa estética de design ou de vídeo, entendeu? Mas eu vejo que tá muito assim hoje, né? Tu até É. falou disso no Instagram, né? Sobre às vezes a gente, tipo assim, às vezes a linguagem que foi usada lá no Rio de Janeiro não é a Aham. mesma que funciona aqui em Imperatriz do Maranhão, né? Exatamente. São necessidades diferentes, ambientes diferentes. Ambiente diferente. Então, a questão da criatividade hoje eu vejo mais dessa forma, assim. Eu vejo que tem muita gente criando, não vejo que tem uma crise, mas é criativo, meio que criar por criar, sabe assim? Às Cara, vezes. eu também acho que tem muito disso. Até no a gente que curte o rap e tal, tem muito os clipes de rap, né? Tão Aham, muito parecido o funk. aham, As batidas, as aham, letras é sempre a mesma coisa. É aham, sempre o cara pega uma palavra ali que estourou, exemplo, novinha. aham. Todo mundo vai falar de Todo mundo. novinha. Todo mundo vai. No nossa bolha evangélica é aquela coisa, né? Teve aquela fase chuva, todo mundo só fazia música da A chuva. Exua, Chuva casa. toda, casa, Meu entendeu? Todo mundo fazia amigo. música da casa, né? Por isso que eu admiro essa galera, principalmente, tipo assim, eu gosto muito de ouvir o Marcos Almeida, essa Aham, galera assim, que eles vão fora da curva, né? aham. Tipo assim, claro que às vezes não tem problema você pegar alguns Uhum. elementos ali, mas eu acredito que há sim, cara. Na minha visão, há uma crise criativa em que sentido? Quando eu justamente estou só repetindo. Claro que o primeiro passo para o aprendizado é o quê? A repetição. Você aprende pela mimesis, pela Uhum. imitação, Uhum. certo? Agora, quando eu faço da imitação um estilo de vida, tipo assim, claro que aqui já tem outro ponto, é Uhum. muita coisa É. da autenticidade, que eu já acredito que não tem como, o Fábio acredita, mas tipo assim,
Como diz o pastor Ricardo, a autenticidade é só a arte de esconder a fonte. A gente sempre cria baseado em uma referência, mas, tipo assim, às vezes é muito na cara a cópia, Aham. entendeu? Então eu acho que nesse sentido, Eu acho. eu vou sempre copiar o Val, porque às vezes a gente compartilha algumas estratégias, Aham. principalmente o Valber, né, que tá mais por dentro. Mas tem hora que eu não posso seguir só a estratégia do Aham, Valber, porque sim, isso sim. vai me impedir de criar outra estratégia. Uhum. Entendeu? Nesse sentido. Até aquele. Esqueci o nome dele agora, mas ele vai meio que na contramão. Eu acho que hoje em dia, na internet, tudo se trata de você criar algo que é seu, que as pessoas vejam e saibam que é seu, né? Acho que é um pouco de branding também. Quando eu falo que branding é. Meu branding é ser eu mesmo, eu tô trazendo isso para essa questão de criar também, entendeu? Porque o meu branding tem a ver com quem eu sou, né? Com a forma como as pessoas vão me ver ou vão lembrar de mim, entendeu? E hoje, cara, infelizmente, eu vejo que copiam e vão copiando. Não tem problema copiar, porém, eu acho que é bom combinar também, né? É bom combinar a Hillsong, no caso... Isso é a criatividade, né? No caso do que eu vou falar agora, mais relacionado à mídia, é bom combinar, às vezes, a Hillsong com a Igreja Batista Atitude, é bom combinar a Zion com, sei lá, a Iba Morumbi, entendeu? A Nova Aliança com a, sei lá, com a Igreja Batista da Lagoinha, entendeu? Michael Jackson e Paulo Ricardo. A fita do Michael Valber. Jackson. É isso, né? Inclusive é o próprio Murilo Gun, né, que fala sobre a combinatividade. Combinatividade, né? Na verdade, o Murilo Gun, ele cita isso, né? Mas o próprio Jobs também já citava um pouco sobre isso, né? Sobre a arte de unir coisas, unir ideias. Mas, Negão, nós já passamos aqui dos 30 minutos e a ideia é ser 30 minutos para não encher o saco. Vamos para nossas considerações finais. Depois nós vamos falar mais sobre combinatividade. Gente, isso aqui é um podcast, vai ter vários episódios e a gente vai sempre trazer vários insights e lançar luz sobre algumas coisas aí. Cara, tu falou sobre o pastor Ricardo, eu acho que a gente merece fazer um podcast aqui só sobre as coisas que o pastor Ricardo falava ou fala, porque assim, o pastor Ricardo me impulsionou criativamente. Pastor Assim, mais criativo que eu conheço. Exatamente, também. E assim, ele me impulsionou criativamente, assim, anos-luz, mano. De verdade mesmo. E essa frase aí, repete aí, porque eu achei show, ó. Não lembro Da tempo. autenticidade? Autenticidade. Onde foi que ele falou? Tu lembra que ele falou isso? Eu acho que foi na conferência criativa. Aquela primeira, né, que a gente fez, sim, que ele sim, ministrou, sim. que era a arte de esconder a fonte. Eu lembrei. Porque, tipo assim, a gente sempre precisa de um arquétipo, de um modelo, né? Mas isso não significa que nós não temos uma identidade. Eu acho que a identidade, aquilo que fazemos, surge da forma como nós combinamos essas coisas, né? Então, tipo assim, se eu fazer algo que tu costuma fazer, vamos ver, ele tá fazendo igual o Valber. Agora, o Valber é uma referência, o Denis é uma referência, outras pessoas são uma referência. E dentro dessas referências eu crio algo, então eu tenho ali, baseado em todas essas referências e a minha experiência de vida aplicada naquilo ali, eu tenho a minha identidade aplicada naquele produto criativo. É isso aí. Gente, vamos ficar por aqui, beleza? Mas antes, você vai fazer as suas indicações aí pro pessoal, né? Fica à vontade aí. Então, quero indicar aqui esse livro. Eu li já tem, acredito que uns 2 anos. Inclusive tenho que reler porque, como diz Jonas Madureira, um leitor de verdade não é aquele que lê, é aquele que relê. Que relê, é verdade. Então, esse aqui é o livro Criatividade S.A. do Ed Catmull. Ele vai falar sobre o processo de criação da Pixar, Disney, a sua relação com Steve Jobs. Vai falar sobre gestão de pessoas, criatividade e gestão de pessoas, como você gerir uma equipe. Inclusive, tem uma frase que ele fala assim, se você der uma boa ideia a uma equipe medíocre, ela vai acabar com aquela ideia. Agora, dê uma ideia medíocre para uma boa equipe e ela vai, meu amigo, vai explodir o mundo. Então, na época que eu escutei essa frase aí, mano, eu lembrei muito do pastor Ricardo, porque ele via muito potencial e ele chegava lá com umas ideias muito loucas, sabe? Assim, é bem interessante. Mas tem algum filme, uma coisa que tu queira indicar aí pra galera assistir? Sei no lá. momento, filme nenhum na minha mente. Pessoal, quero indicar esse livro aqui, né? Como o cérebro cria, certo? O poder da criatividade humana para transformar o mundo. Gente, vocês vão me ver muito falando sobre esse livro no Instagram. Por quê? Porque isso aqui foi uma das leituras
na verdade, não foi uma leitura, né? Eu escutei o livro, né? Tem costume de ler, de ouvir, aliás, livro? Cara, eu ultimamente não tenho ouvido, mas já ouvi. Inclusive, eu acho bem produtivo. Às vezes o cara vai para a academia. Não é toda pessoa que escuta um livro enquanto malha, né? Mas eu acho, às vezes, tipo assim, não dá pra fazer, não dá pra parar pra ler. É melhor ouvir do que não fazer Exatamente. Nada. Então, gente, minha indicação, Como o Cérebro Cria, eu ouvi esse livro e eu vou falar bastante dele por aí durante os próximos dias. Eu tenho assistido também uma série muito boa na Star Plus chamada O Urso. Gente, aquilo ali é uma metáfora, eu acho que para a vida, para agência, para trabalho, para igreja, para tudo, entendeu? Porque a série é muito boa, é muito bem feita e é 30 minutos o episódio, entendeu? Coisa boa. É rapidinho, você vê, passa que você nem vê ali. E é isso. Negão, obrigado aí. Valeu, pessoal. E até a próxima. É nóis, tamo junto. Valeu. Queria agradecer o Ian, o Anso, que montou aqui o nosso cenário, fez toda a fotografia do podcast. E a gente se vê no próximo. Valeu. Muito bom esse papo aqui, entendeu?